Moreno, o mestre, capítulo 1, Romênia, o cenário da primeira infância. O psicodrama de minha vida precedeu o psicodrama como método. Já no segundo capítulo de sua autobiografia, que ficou inacabada e cujo texto permaneceu inédito em sua maior parte até 2019, o médico psiquiatra romeno Jacob Levi Moreno indica o caminho a seguir para o estudo de uma de suas criações. Seria necessário buscar, sobretudo, em seu próprio relato, os momentos mais significativos para a reconstrução de sua trajetória de vida. O tema central de seu último testemunho escrito aparece no início do capítulo introdutório, dedicado aos primeiros anos. Nele, Moreno conta que foi na primeira parte do século que um jovem tentou se transformar em Deus. No entanto, acrescenta, o extraordinário não é a história de como o homem se torna Deus. Muitos tentaram e fracassaram. O extraordinário é que um cuidadoso registro dos acontecimentos internos e externos tenha sido publicado por seu principal protagonista. É extraordinário, por sua vez, já que descreve não só a transformação de um homem em Deus, mas, inversamente também, a retransformação de Deus em homem. Nele, se descreve a forma como subiu a colina e então a forma como a desceu, vendo-se em ambos os sentidos, sendo seu próprio controle. Por fim, é extraordinário porque o homem que passou por essa experiência cósmica era normal a todo momento e, discordante das teorias psicológicas correntes, voltou ileso, tornou-se mais produtivo e passou a estar em melhores condições para responder às exigências da vida do que fora antes. De fato, em várias ocasiões, incluindo em sua autobiografia, Moreno refere-se criticamente à falta de compreensão quanto às suas posições filosóficas. Aludindo especificamente ao período vivido em Viena, Moreno conta que, depois da Primeira Guerra Mundial, ele escreveu A Filosofia do Aqui e Agora e Las Palabras del Padre, que indicam sua posição religiosa. Eu nunca a abandonei, diz e acrescenta. Minha filosofia foi totalmente mal compreendida. Não tomaram conhecimento dela em muitos círculos religiosos e científicos. Isso não me impediu de continuar desenvolvendo técnicas mediante as quais minha visão do que poderia ser o mundo se estabeleceu em fatos. O curioso é que essas técnicas, a sociometria, o psicodrama, a terapia de grupo, criadas para colocar em prática uma filosofia subjacente de vida, foram quase universalmente aceitas, enquanto a filosofia subjacente foi relegada aos rincões obscuros das estantes das bibliotecas ou totalmente deixada de lado. Ele mesmo oferece uma explicação simples para isso. Em geral, aceitou-se que um cientista possa ter dois compartimentos, um para sua religião e outro para sua ciência, sempre e quando o cientista for, como Copérnico, Kepler, Mendel ou Darwin, um físico, um químico ou um biólogo. Mas há um preconceito profundo contra cientistas sociais com dois compartimentos. No entanto, os dois compartimentos podem ser mantidos separados. De fato, as pessoas são capazes de fazer uma triagem de consciência e não deixar que uma atividade interfira na outra. Em resumo, o cientista social se entrega a jogos de papel. É preciso acrescentar que a religião positiva que apresentei estava igualmente em contradição e oposição às religiões oficiais da época, assim como diante das doutrinas agnósticas, psicológicas e políticas da época. Trata-se, portanto, de começar pelo período de sua primeira infância, vivida na Romênia, onde o pequeno Jacob Levi, filho de pais judeus sefarditas, como conta seu biógrafo René Marino, recebeu instrução religiosa do rabino Bejarano, em Bucareste. Não há dúvidas, comenta o biógrafo, de que o jovem Jacob muito se impressionou pelos ensinamentos oferecidos por esse professor e intelectual sefardita Haim Moshe Bejarano. Quando tinha 4 anos, conta Moreno, comecei a ir a uma escola bíblica sefardita, a qual frequentei por vários meses. Fui exposto à Bíblia pela primeira vez, o livro do Gênesis.
Essa foi provavelmente a primeira vez que aprendi a ler em hebraico. E um dos resultados evidentes dessa formação precoce é ilustrada pelo próprio Moreno em O Berço do Psicodrama, primeiro capítulo de Psicodrama, seu principal livro sobre o tema. Quando eu tinha 4 anos e meio, meus pais moravam em uma casa perto do rio Danúbio. Em um domingo, tinham ido fazer uma visita, deixando-me sozinho com crianças da vizinhança no sótão de casa. Estava vazio, com exceção de uma grande mesa de carvalho no centro. As crianças disseram: "Vamos brincar." Uma me perguntou: "De quê?" "Já sei", disse. "Vamos brincar de Deus e seus anjos." As crianças perguntaram: "Mas quem é Deus?" Respondi: "Eu sou Deus e vocês são meus anjos." Concordaram. Todos disseram: "Temos de construir o céu primeiro." Arrastamos para o sótão todas as cadeiras existentes nos demais cômodos da casa, colocamos-las sobre a mesa e começamos a construir um céu depois do outro, amarrando várias cadeiras juntas em um nível e colocando mais cadeiras em cima delas, até chegar ao teto. Então as crianças me ajudaram a subir até que cheguei à cadeira que estava mais acima e me sentei nela. As crianças começaram a dar voltas em volta da mesa, usando seus braços como asas e cantando. De repente, um menino me perguntou: "Por que você não voa?" Estiquei os braços tentando fazer isso. Um segundo depois, caí e me vi no chão, com o braço direito fraturado. Esta foi, até onde posso lembrar, a primeira sessão psicodramática privada que dirigi. Como ele mesmo explica, essa cena de criança teria repercussões fundamentais para o desenvolvimento do método. De um lado, trata-se de uma das primeiras aplicações da inversão de papéis, técnica básica do método psicodramático. De outro, a forma do palco em 4 níveis, que Moreno vai projetar no Teatro de Psicodrama de seu sanatório de Beacon, Nova York, em 1936, por exemplo, pode ter vindo muito bem dessa experiência pessoal, afirma. Os céus, até chegar ao teto, podem ter preparado o caminho para minha ideia dos diversos níveis do palco psicodramático, de sua dimensão vertical, o primeiro nível como o nível da concepção, o segundo como o nível do crescimento, o terceiro como o nível da consumação e da ação, e o quarto, a galeria, o nível dos messias e dos heróis. A inspiração buscada por Moreno em sua primeira formação religiosa o leva a uma reflexão-chave sobre o fenômeno da criação. Desde que era criança, tentava fazer um desenho de como Deus se via no primeiro dia da criação em minha mente. É possível que tenha sido onisciente e sábio, um ser que podia penetrar com seus olhos os abismos do universo, muito como um sacerdote budista ou um psicanalista. Então comecei a me dar conta de que a mente de Deus não funcionaria como a mente de um sacerdote budista ou a de um psicanalista. Ao passar por cima do caos no primeiro dia, estava ali para criar, não para dissecar ou analisar. Ele pode ter se tornado mais um analista à medida que os dias da criação avançavam, ou depois que tudo estivesse terminado, nos momentos de sonolência, ou nos momentos de desilusão com os resultados. Portanto, cheguei à conclusão de que Deus foi primeiro um criador, um ator, um psicodramatista. Ele teve de criar o mundo antes que tivesse o tempo, a necessidade ou a inclinação para analisá-lo. Na segunda edição de seu livro, Psychology of Religion, publicado em 1959, o então professor da matéria na Universidade de Boston, Paul E. Johnson, reconhece a contribuição de Moreno para essa nova área do conhecimento. Moreno é mais conhecido por seu trabalho pioneiro na sociometria, no psicodrama e na terapia de grupo. O que não é tão conhecido e, no entanto, fica bem claro em seus escritos é que a motivação básica para toda sua obra é religiosa.
Sua ideia de Deus, comenta Johnson, era a do Criador no primeiro dia da criação, atuando espontaneamente para gestar um mundo novo. E a espontaneidade se tornou para ele o princípio básico motivador do comportamento na ação criativa. Como veremos, a criatividade e a espontaneidade são dois conceitos fundadores de toda a obra moreniana. Em sua autobiografia, na parte inédita exatamente, Moreno sempre aporta ainda mais elementos sobre sua religiosidade. Sempre senti que tenho uma relação especial com Deus. Apesar de se supor que todos somos filhos de Deus, com frequência tive o poderoso sentimento de que sou um filho predileto de Deus. Quando era muito jovem, a ideia de morte, de minha própria morte, nunca me passou pela cabeça. Assim como muitas pessoas, pensei que ia viver para sempre. Tinha uma boa saúde e raramente adoecia. Sentia que estava protegido de ficar doente, mas que, se adoecesse, me recuperaria por completo e rapidamente. Eu sabia que era sempre guiado e que nada poderia acontecer que me impedisse de ter uma vida significativa. Estava em comunicação direta com Deus. Falava com Ele e Ele falava comigo. Tínhamos um contrato de silêncio, o que eu esperava que Ele mantivesse. Sobre a relação entre sua religiosidade e sua futura atividade científica, Moreno explica: como eu tinha crescido em duas culturas opostas, primeiro uma existência centrada no sacro religioso de Bucareste e depois uma existência secular mundana em Viena, pude passar sem dificuldades do pensamento religioso para o científico. De fato, afirma, eles me parecem duas faces da mesma moeda. É verdade que a dimensão religiosa da obra de Moreno tenha recebido até o momento pouca atenção acadêmica. Mesmo assim, pelo menos 2 pesquisadores latino-americanos publicaram trabalhos sobre o tema. De um lado, o psicodramatista argentino César Wenck, com Raízes del Psicodrama, e de outro, o médico brasileiro Benjamin van der Nobel, com Moreno e o acidismo. Wenck realiza um amplo panorama histórico do acidismo, começando pelas primeiras dispersões judaicas em 722 e 586 a.C., posteriormente as conquistas assíria e babilônica, depois nos impérios de Alexandre Magno e Ptolomeu, e a época da revolta dos Zelotes. Para chegar à família de Moreno, Wenck passa pelas relações entre os judeus e o Islã, e pelas sucessivas expulsões, incluindo a da Espanha, de onde partem os ancestrais de Jacob Levi, rumo ao Império Otomano. Sua análise das fontes religiosas do psicodrama leva o pesquisador argentino à construção de um detalhado paralelismo entre a concepção psicodramática e a assídica. Sobre o período vivido pelo menino em Bucareste, Wenck observa que, aparentemente, Moreno teria recebido pouca instrução religiosa. O que diz Moreno sobre sua primeira infância, no entanto, aponta uma direção diferente. De um lado, ao comparar sua experiência religiosa na Áustria com a da Romênia, ele afirma que, apesar de minha vida familiar não ter enfatizado o desenvolvimento de uma identidade judaica inquebrantável, tive um bar mitzvah no templo sefardita de Viena. Só tenho uma vaga lembrança do evento e da instrução religiosa inevitável que deve tê-lo precedido. Lembro-me do rabino sefardita de Bucareste muito mais vividamente. De qualquer maneira, reconhece Wenck, a religião foi parte importante do pensamento de Moreno ao longo de toda a sua vida, especialmente durante os anos que viveu na Áustria. A propósito, mais adiante em sua autobiografia, Moreno comenta: tive sorte, em minha própria vida, de ter experimentado e de ter atuado em primeira mão na transformação de uma ordem mundial sagrada em uma cultura secular.
um processo que normalmente poderia ter demorado séculos para acontecer. O sistema sociométrico ganhou em profundidade e clareza, e me foi possível combinar os dois extremos dominantes das culturas humanas, o concreto e ativamente mágico-poético com o objetivo e metodicamente científico. O médico brasileiro Nubel, por sua vez, informa que em Bucareste, segundo os costumes judaicos da época, todas as crianças que já falavam corretamente, entre 3 e 4 anos, eram enviadas a Cheder para aprender a ler e escrever. Foi então que Moreno se familiarizou com o Antigo Testamento e a ideia de Deus. Estudou a Torá, o livro sagrado dos judeus, e também a Cabala e o Zohar. Mais adiante, comenta, é preciso levar em conta que o Talmud considera o homem um sócio de Deus na obra da criação. A ideia aqui é a do homem como criador, mas também auxiliar de Deus na criação. Agora sim, explica ele, a ideia do indivíduo Deus de Moreno começa a assumir seu verdadeiro significado e se torna mais clara. É verdade que, como diz Moreno quando relata sua saída para os Estados Unidos em 1925, com o tempo sua religiosidade vai se transformando cada vez menos evidente. Queria enterrar meu passado, não por me envergonhar dele, mas porque tinha chegado ao clímax possível. Eu tinha só 2 alternativas, ou bem ser Deus e viver como Deus, como Cristo da segunda vinda, ou começar do zero, ser um homem comum como todos os outros, abandonar todo o mistério, ser apenas um cara normal. E foi isso que aconteceu. No entanto, o fundamento religioso de sua vida e de sua obra, ainda que de forma latente, acompanhou-o até o fim, tanto que a versão abreviada de sua autobiografia, editada por seu filho Jonathan de Moreno e publicada na revista da Sociedade Americana de Psicoterapia de Grupo e Psicodrama em 1989, reproduz um fragmento do último texto escrito por Moreno para o livro Healer of the Mind, A Psychiatrist's Search for Faith. Nessa obra, que reúne artigos autobiográficos de caráter religioso escritos por 11 psiquiatras dos Estados Unidos, Moreno divide seu artigo La Religión de Dios Padre em 2 partes e começa a primeira, El Psicodrama de Dios, afirmando: já me perguntaram muitas vezes, ainda é válida a ideia de Deus em nosso tempo? Sim, é. O segundo componente central para a compreensão inicial do pensamento de Moreno aparece na versão que ele mesmo dá a seu próprio nascimento. Nasci em uma noite de tempestade em um barco que navegava pelo Mar Negro, do Bósforo a Constança, na Romênia. Era o alvorecer do sábado de Aleluia, e o nascimento ocorreu justamente antes da prece inicial. Meu nascimento em um barco se deveu a um erro honroso. A desculpa, o fato de que minha mãe de apenas 16 anos tinha pouca experiência na matemática da gravidez. Ninguém sabia a identidade da bandeira do barco. Era grega, turca, romena ou espanhola? Nasci como cidadão do mundo, como um marinheiro deslocando-se de mar a mar, de país em país, destinado a atracar um dia no porto de Nova York. Durante decênios, essa foi a versão aceita por vários autores, incluindo a psicodramatista francesa Anne-Céline Schutzenberger, que em seu Récit des Psychodrames afirmava: Moreno nasceu em um barco, em 1892. Apenas depois da morte do psiquiatra soube-se a verdade histórica oficial. Conta Marrino que o menino nasceu às 4 da tarde, aos 18 de maio de 1889, na casa de seus pais, na rua Serban Voda, em Bucareste. O biógrafo canadense informa também que os registros encontrados na Europa indicam que Jacob Levi
atribuiu sempre o verdadeiro lugar e data de nascimento nos documentos oficiais. No entanto, comenta, ele sentiu claramente uma necessidade de criar uma nova história ao chegar a Nova York. Efetivamente, em uma nota explicativa ao livro The First Psychodramatic Family, assinado por ele, sua esposa Zerka e seu filho Jonathan, Moreno observa: as histórias contadas neste livro se esforçam para ser psicodramáticas e poeticamente precisas, assim como existem na mente das pessoas envolvidas e contadas por elas. Elas não lutam pela precisão histórica. Uma biografia psicodramática difere nesse sentido de uma biografia historicamente analítica. Desde o princípio, Moreno tenta introduzir um conceito de verdade diferente da oficial, a verdade psicodramática, que corresponde à percepção do protagonista e tem para ele a mesma importância que a verdade historicamente analítica. Por esse ângulo, se estende uma das definições dadas por ele a seu método que aparece no segundo volume de Psychodrama, Foundations of Psychotherapy. O psicodrama explora a verdade por meio de métodos psicodramáticos. Apesar da confusão sobre a data e o local de seu nascimento, é verdade que Moreno tinha consciência da diferença entre sua versão do Mar Negro e a de Bucareste, ou seja, entre sua verdade psicodramática e a chamada realidade objetiva. Ele mesmo comenta: minha mãe nunca confirmaria essa história fantástica de meu nascimento. Ela fez alguns comentários e modificações. Foi uma noite de tempestade. Foi na madrugada do sábado de Aleluia. Você navegava em um barco, mas o barco era meu corpo que te pariu. Daí que a história de meu nascimento se transferiu ao reino do mito. Ainda sobre o período inicial de sua vida na Romênia, o terceiro elemento apresentado por Moreno se relaciona com seus pais, de ascendência judia sefardita, e, mais detalhadamente, com sua mãe. Como veremos, a mistura de elementos judaico-cristãos de Pauline terá influência decisiva na formação do jovem Jacob. Minha mãe era uma órfã, criada por seus 2 irmãos mais velhos. Quando chegou à adolescência, foi enviada a um colégio católico romano. As freiras exerceram uma grande pressão para convertê-la ao cristianismo. Meus tios temiam que ela se convertesse, então conseguiram um casamento para ela aos 15 anos. Um casamento tão precoce não era nada raro naqueles dias. Minha mãe tinha uma atitude estranha e confusa diante da religião. Combinava elementos de sua educação judaica e de seus dias no convento. Também era supersticiosa, uma firme crente na interpretação dos sonhos e na adivinhação. A presença dos ciganos é também patente na primeira infância de Jacob Levi, começando pelo que ele conta sobre seus problemas com o raquitismo, com 1 ano de idade. Quase não tinha apetite, perdi peso. Minhas pernas e pés estavam deformados. Não conseguia caminhar. Fui de médico em médico, mas nenhum de seus remédios funcionava. Um dia minha mãe estava estendendo a roupa comigo em nosso quintal, quando uma velha cigana se aproximou. O que o pequeno tem? Minha mãe chorou e contou minha história, mulher. A cigana balançou a cabeça e me apontou com seu dedo indicador ossudo. Chegará o dia, parecia estar olhando para o futuro, em que será um grande homem. Pessoas de todas as partes do mundo virão vê-lo. Ele será um homem sábio e amável. Não chore. Faça o que eu te digo. Vá e compre um carrinho grande de areia e espalhe a areia no quintal. Ao meio-dia, quando o sol estiver mais quente, coloque o bebê na areia e o sol curará o bebê de sua doença. Minha mãe seguiu as instruções da velha cigana. Em poucos meses, eu estava curado. Como comenta Marino, a história tem suma importância porque desenvolveu na mente da mãe a ideia de que seu filho não era um menino comum. Dali em diante, teve a convicção de que Deus tinha lhe designado a tarefa de devolver-lhe a saúde e prepará-lo para a sua futura missão. O que Marino não diz, e que parece também ser muito claro em termos psicodramáticos,
é o papel central de ego auxiliar, desempenhado por Pauline nesse primeiro período da vida de Jacob Levi. A propósito, sua relação estreita com grupos marginalizados como os ciganos, por exemplo, e sua tendência a caminhar pelas ruas, que terão também implicações diretas na formação de suas ideias e métodos, começam muito cedo. Quando quebrei o braço, fomos a uma famosa curandeira cigana para tratá-lo. Ela utilizou ungüentos, cataplasmas curativos, massagens e tratamentos à base de ervas. Dia após dia, eu tinha de voltar para o tratamento, fosse a pé, fosse de bicicleta, um veículo de 4 rodas anterior às bicicletas e triciclos de hoje. Naqueles dias, eu tinha uma tendência a sair de casa e fazer um passeio pelos grandes bulevares de Bucareste. Um dia, quando não voltei na hora certa, meus pais se assustaram e chamaram a polícia para ir me buscar. No fim, me encontraram em um acampamento de ciganos, brincando tranquilamente com as crianças dali. Essa não foi a única vez que me afastei de casa. A propósito dos ciganos, no capítulo de seu livro History and Myth in Romanian Consciousness, dedicado aos romenos e aos outros, o historiador Lucian Boia analisa 3 arquivos confidenciais. Quando o outro está dentro da cidadela, com frequência apresenta mais características de diferença e estimula em grande medida todo tipo de inquietude que o outro exterior. Nesses casos, o processo de modificação pode ir muito longe. Isso é o que aconteceu e continua acontecendo no entorno da Romênia, com 3 grupos étnicos específicos: os ciganos, os húngaros e os judeus. Boia apresenta dados sobre pesquisas feitas desde 1989, segundo as quais 2/3 dos romenos não gostam dos ciganos. Para o historiador, essa alta porcentagem sugere a existência de uma verdadeira psicose. Ele comenta que na Romênia se atribuem muitas coisas aos ciganos, desde a insegurança da vida cotidiana, com seus assassinatos e roubos, até a imagem negativa do país no exterior. Já o que apresenta o professor Zoltan Barani, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, em seu livro The East European Gypsies, são elementos históricos que explicam a origem do problema. Centenas de milhares de ciganos, desde 1348, foram escravos nos principados da Moldávia e Wallachia, e sua emancipação total ocorreu apenas em 1864. São visíveis também desde o princípio no relato autobiográfico de Moreno sua preocupação com os sonhos e, a partir daí, sua intenção constante de diferenciar-se da escola psicanalítica. Tenho lembranças vívidas das cenas que remontam ao meu 2º ano. Elas estão tão claramente marcadas em minha memória que parecem ter ocorrido ontem, mas por incrível que pareça, não tenho memória dos milhares de sonhos noturnos que devo ter tido em meus primeiros anos. Tentei explicar isso a mim mesmo. Há 2 possibilidades: ou eu suprimi meus sonhos, ou os fundi tão completamente em minha vida de vigília que nenhum rastro deles restou em minha memória. O argumento em favor da supressão de meus sonhos diz que eu não quero permitir nenhuma das criações de um estranho daimon inconsciente entre meus desenhos para a vida. Eu não quis e não quero receber interferências de uma força fora de mim mesmo. Quero ser meu próprio mestre. Mas, por outro lado, minha vida, desperto era desde o princípio, tão cheio de ideias e de ações criativas, que nenhum material restava para a noite, para os sonhos. Dormir era para mim um aquecimento para meu tempo acordado. O homem cuja noite estava cheia de sonhos que entravam em sua consciência perturbada era o homem que estava apto a inventar a interpretação dos sonhos. Mas o homem cujo dia estava cheio de acontecimentos exuberantes e no qual cada minuto era um fervedouro de ações, para que nada alheio tivesse lugar nele, estava apto a inventar o psicodrama.
Minha fome de ação nesses primeiros anos marca o ritmo de minha vida futura e assim me tornei um psicodramatista. Outro componente básico do pensamento moreniano. Sua visão cósmica aparece também na época romena de sua vida, na figura de Piroshka, que atuou não apenas como ego auxiliar, mas também no papel de mestra. Naquele tempo não tínhamos banheiros modernos como os das demais casas da vizinhança. Tínhamos uma latrina externa. Piroshka, nossa empregada húngara, me levava à latrina a intervalos regulares e me familiarizou com os mistérios da micção e da defecação. Fazia um frio intenso. Havia neve sobre a terra. Minha visão de Piroshka era a de uma guru do animismo místico. Ela me explicou que a urina entra na água, no rio, no lago. As fezes entram no solo, na terra, nas colinas dos arredores. Ela me deu um profundo respeito, não só por ela, a terra, como também pelos eventos cósmicos primitivos e por meu lugar no universo. A propósito de Piroshka, o próprio Moreno estabelece uma relação direta entre seu papel de alguém que brinca de Deus e sua vida amorosa. Começa por afirmar que alguém que brinca de Deus é mais um Deus na fantasia do que na realidade. Assim, em consequência, sua vida amorosa é, quando muito, se não mais, na fantasia. Ele vive de sonhos diurnos. Foi o que aconteceu em minha própria vida. Minha vida amorosa foi muito intensa. Amei muito e também fui amado com muita frequência. Tinha uns 4 ou 5 anos. Piroshka tinha uns 15. Já era uma mulher. Tentou fazer amor comigo de uma maneira muito física, como talvez pudessem ter praticado com ela. Mais adiante, Moreno esclarece que soube dos costumes existentes entre os camponeses dos Balcãs de iniciar relações sexuais com crianças muito cedo na vida, o que nesta cultura se considera patológico. Era padrão habitual naqueles tempos e entre aquela gente, afirma. Depois dessa apresentação sumária que Moreno faz de sua primeira infância em sua autobiografia como protagonista, ele mesmo se encarrega de descrever os principais elementos do cenário, que será um dos 5 componentes fundamentais de seu método psicodramático, juntamente com o protagonista, o diretor, os egos auxiliares e o grupo. Meus primeiros 5 anos passei em Bucareste, Romênia. Vivíamos em uma pequena casa à margem do rio. A Romênia é principalmente um país agrícola. Seu milho é famoso, o melhor que já comi. O terreno é relativamente plano, tornando-se montanhoso perto da fronteira húngara. O rio Danúbio atravessa a Romênia em seu caminho para o Mar Negro. E o delta do Danúbio é responsável pela riqueza agrícola romena. Sobre seu país natal, Moreno observa: a Romênia sempre foi uma região de grande importância estratégica. Foi parte do Império Romano e, depois do Império Otomano, chegou a ser absorvida pelo Império Austro-Húngaro. A língua romena é de origem latina com alguns elementos eslavos. Por isso a Romênia é considerada uma nação latina, diferentemente das nações eslavas que a rodeiam. Assim, a Romênia se considera superior às nações vizinhas. Além disso, comenta que sua cidade natal, Bucareste, foi muitas vezes chamada de Pequena Paris, pois a influência francesa era muito forte. Assim, passei os primeiros anos em um estranho ambiente cultural. A civilização de Paris e a mentalidade camponesa pré-literária, o fermento cultural de uma cidade na intersecção de um grande império e o provincianismo de um remanso agrícola. Cresci com essas contradições. O historiador Lucien Boyer confirma que, a partir de 1830, o idioma francês se impôs como a língua da cultura, eliminando de forma permanente o grego, enquanto o traje oriental abriu caminho para a moda parisiense. Para sua história de vida, esse ponto é importante não apenas porque explica o fato de Moreno ser chamado de Jacques. Meu nome bíblico era Jacob, meu nome laico era Jacques.
É também graças à influência francesa, conta Jane S. Garber, professora de História Judaica da Universidade da cidade de Nova York, que o sefardita Abraham de Camondo tinha liderado no Império Otomano um movimento de reforma educacional. Assim como a maioria de outros reformadores judeus do século XIX, ele acreditava nos poderes de transformação da educação moderna e ampliava a esperança, compartilhada por muitos nessa época otimista, de que os judeus estavam avançando para um futuro cada vez mais brilhante. Vale a pena considerar o que informa Marino sobre Pauline, ela mesma nascida na Romênia, órfã de pai, sendo ainda criança. Seus 2 irmãos mais velhos a enviaram a um convento católico em Bucareste, onde tomou contato com a cultura e a língua francesa, e quase se converteu ao catolicismo. De qualquer maneira, no cenário em que o criador do psicodrama aparece no início de sua vida, o povo romeno vive seus primeiros tempos de independência, depois da Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878. O mais completo relato sobre esse período é feito provavelmente pelo romeno Guttol Benga, então cônsul-geral em Stuttgart, com seu Romênia in 1900, escrito depois de uma expedição exploratória feita no reino de Karl First, no outono de 1892. Benga situa seu país em uma nova época de progresso econômico. Seu povo é estimado, então, em 6.100.000 almas. 4.800.000 pertencem à Igreja Ortodoxa Grega, 154.000 são católicos ou protestantes, 490.000 judeus e 143.000 maometanos. Além disso, graças à constante imigração de Rússia e Galícia desde 1880, os judeus aumentaram em 55%. O que o cônsul romeno não analisa e que constitui um sério problema em seu país é a questão judaica. Em seu relato de 1885 sobre a perseguição dos judeus na Romênia, David F. Scholes comenta que eram submetidos a um elaborado sistema de opressão, além de continuarem sendo tratados como estrangeiros. Por lei, podiam pedir a nacionalidade romena, mas no ano passado, 1884, nem sequer um único judeu obteve a naturalização. O número total de súditos judeus na Romênia é estimado em aproximadamente 256.000, e posto que, em 5 anos, menos de 1.100 dessas pessoas receberam naturalização, está claro que os romenos conseguiram praticamente eludir o disposto no artigo 44 do Tratado de Berlim, pelo qual foram submetidos à obrigação de outorgar direitos plenos e livres da população a todos os sujeitos da Romênia, sem distinção de credo. Além disso, informa Scholes, o fato de um judeu poder se naturalizar não implica que seus filhos já nascidos passem a ser romenos. Eles continuam sendo estrangeiros. Por isso, se entende que, em sua autobiografia, Moreno tem afirmado ter nascido em uma noite de tempestade, em um barco que navegava pelo Mar Negro. Ninguém conhecia a identidade da bandeira do barco. O anonimato da bandeira do barco foi a origem do anonimato de meu nome e de minha cidadania. Tentando encontrar elementos que ajudem a entender melhor esse período no qual o mundo foi cortado em espaços nacionais, Boia se refere a um estudo publicado em 1907 por Dmitry Dreissisk, From the Psychology of the Romanian People. Para Dreissisk, o conteúdo de nossa alma étnica é formado, em sua maior parte, de fragmentos e retalhos emprestados de povos vizinhos, sem assimilar, sem digerir, e não homogeneizados. A influência do Oriente, em geral daninha, tem como coordenadas a despreocupação, a preguiça física e mental, ou seja, a falta de iniciativa, a resignação, a falta de confiança em si mesmo e, sobretudo, o fatalismo, a crença cega na sorte, no destino. O que poderia aproximar a percepção de Moreno de alguns traços apontados por Dreissisk seria a descrição que fazia de sua mãe. Pauline, segundo Moreno, era supersticiosa, uma firme crente na interpretação de sonhos e na adivinhação, e sobre seu primeiro grande ego auxiliar, ele complementa:
Era um espírito amistoso, onde quer que fosse, falava com as pessoas e vice-versa. Tinha um bom senso de humor e, sempre que a vida se complicava, dizia: "O que se pode fazer? Virar as costas e rir." Também gostava de fofocas e histórias. Era ingênua e doce, de bom caráter e maternal, sempre mais jovem do que sua idade. Ainda na construção do cenário romeno em que se movimentou inicialmente nosso protagonista, o escritor britânico Israel Cohen, já em 1914, com seu Jewish Life in Modern Times, é ainda mais explícito. Estabelecidos no país há mais de 1500 anos, muito antes da chegada dos condenados romanos que foram introduzidos por Trajano para povoar a terra fértil dos dácios, os judeus são tratados como delinquentes e submetidos a uma massa de restrições persecutórias e humilhantes, apesar da obrigação do Tratado Solene celebrado pela Romênia em 1878. Aos judeus nativos na Romênia não se permite possuir terras ou mesmo cultivá-las como trabalhadores contratados. Foram expulsos dos distritos rurais e conduzidos às cidades, onde a maioria dos caminhos para uma vida honesta é fechada para eles. Estão excluídos da administração pública e das profissões médicas, legais e de ensino. O caminho para a educação também se vê impedido. Os judeus são excluídos das escolas secundárias e universidades. As crianças judias não são admitidas em escolas públicas gratuitas, até que tenha sido encontrado alojamento para todas as crianças cristãs, e só depois do pagamento de honorários exorbitantes. Em um país eminentemente agrícola, a proibição de que os judeus trabalhassem na agricultura era uma restrição severa, a qual se juntavam também as interdições aos setores de governo, bancos e outros já mencionados, restando-lhes apenas a opção, na prática, do comércio. A isso se dedicava justamente Nissim Moreno Levi, pai do menino Jacob Levi. Se a este quadro se acrescentam os inúmeros casos de perseguição e crueldade contra os judeus reportados por Scholz na Romênia durante essa época, fica fácil a explicação dos motivos pelos quais muitas famílias decidiram emigrar. Howard M. Sacca, professor de História Moderna da Universidade de George Washington, em sua A History of the Jews in the Modern World, corrobora as afirmações de seus colegas citados e também observa: no fim do século XIX, os judeus nesta empobrecida e xenófoba nação balcânica estavam experimentando a provação mais dura de toda a população judaica do mundo, com cada nova administração de Bucareste rivalizando sua predecessora na concepção de novos tratamentos para sua desprezada minoria judia. Em 1899, para desviar a atenção pública de uma recessão econômica profunda, o governo romeno começou a deportar um grande número de vendedores ambulantes judeus socialmente inaceitáveis pela fronteira com a Hungria e a Rússia. No fim do século, dezenas de milhares de judeus romenos fluíam para o oeste, locomovendo-se a pé, de trem e de carro para Viena, em uma última instância para os portos do Mar do Norte. Este será o destino do primeiro filho de Nissim Levi e Pauline Yanko com sua família, como conta Marrino. Em 1895 e 1896, a situação econômica em Bucareste era muito difícil. Aproveitando essas circunstâncias, Moreno Nissim se transferiu para a Áustria para trabalhar em uma companhia cuja sede central estava em Viena. Jacob tinha então 6 ou 7 anos.